Fiquei sem palavras. Olá, pessoal. É porque assim, normalmente eu começo aqui o episódio do Agita falando qual é o episódio do Agita. Daí eu olhei pro Emerson, mas esse é um episódio especial do AgitaCast porque nós gostamos de contar boas histórias de empreendedorismo. E a gente tem hoje um empreendedor aqui na nossa mesa e eu não podia perder a oportunidade de fazer esse AgitaCast especial para você que é da nossa audiência saber um pouquinho dessa história, né? Que provavelmente você já deve ter um produto dessa empresa na sua casa, mas você só num assunto que é a empresa catarinense, né? Tu sabia, Emerson, que era uma empresa daqui? Né? Então, normalmente você não assunta, então vai ser muito legal a gente contar essa história. Mas antes de eu apresentar, né, do nosso convidado se apresentar, e eu falar, né, a gente discutir, falar um pouquinho da história dessa empresa, eu quero agradecer às pessoas, os patrocinadores, Emerson, que fazem desse podcast um sucesso todas as semanas aqui, contando boas histórias, inspirando as pessoas para que a gente sempre possa levar você a pensar um pouquinho diferente, fora da caixa. Ouvindo as outras histórias, ouvindo as experiências de outras pessoas, que a gente sai um pouquinho daquilo que é o nosso habitual, né? Então, por isso que a gente agradece os patrocinadores que acreditam na história do AgitaCast, que é a Pizzaria Churrascaria Trevo, o nosso grande parceiro, o Elton, da Iniciativa Contabilidade, o Storm Energetic Drink, a Docaça Distribuidora, através da Doc Limp, meu Deus, que feio para mim, hein? Através da Doc Limp, a Brickenhouse Kids, a Unifique, que é o provedor oficial aqui do AgitaCast, e é claro, o Paraíso dos Pastéis, que tem 10% de desconto para você que é um agitado e um agitado. É só ligar lá no Paraíso dos Pastéis na hora do seu pedido e dizer assim: fiquei com vontade de comer um pastel porque viu o AgitaCast, e você vai falar o nosso cupom de desconto. Qual é, Emerson? Joga aí na tela. AgitaCast 10, né? AgitaCast 10 e você tem 10% de desconto. Pensa, rapaz! 10% de desconto em qualquer pedido que você fazer. É basicamente o valor da entrega grátis, né? Sabia que eu tô bem malandrinho? Eu peço para a Jaque ligar e ela fala o AgitaCast 10 e daí não paga a entrega. Não, paga, né? Mas você recebe o desconto. E o pessoal lá da Paraíso dos Pastéis sempre atende muito bem e traz produtos de qualidade para você, né? E é o melhor pastel da nossa cidade. Todo indelense tem um pastel preferido lá na Paraíso dos Pastéis. Mas voltando aqui para o nosso convidado, eu quero, pode jogar na tela aqui, né? Ele que é o proprietário da Sintex, joga na tela. O seu Enio, que é proprietário da Sintex, uma empresa, né, que tem uma história de sucesso e que agora eu, olhando aqui na colinha, né, eu não sabia que ela tinha começado na cidade de São Paulo, né, mas hoje é uma empresa sediada em Joinville, Santa Catarina, Joinville que é quase um dos motores aí do nosso estado, e é uma empresa muito grande. Provavelmente você deve ter um chuveiro, e eu fui olhar depois que você estava lá em casa, ó, um chuveiro é de uma marca e outra da marca de vocês, e eu achei muito engraçado porque eu não fazia ideia, isso é muito legal. E eu sou muito bairrista, né? Quando eu procuro comprar os produtos, eu sempre busco produtos, principalmente aqui da nossa cidade, né? E porque a gente tem que valorizar quem é daqui, né? Quem empreende no nosso estado. E é um orgulho receber você aqui. Uma boa noite, eu quero que você se apresente também para a nossa audiência. Obrigado, Jonathan. Obrigado pelo convite. Então, eu me chamo Enio, né? Eu sou nascido em Joinville, né? Já sou casado há muitos anos. Torcedor do Joinville. Torcedor do Joinville, né? O Jack, exatamente. Tive um dos primeiros jogos, né? Nasci em 72, acho que o Jack começou em 76, eu acho 78. Me perdoa a torcida aí que eu errar a data, né? E, enfim, tem a história na cidade, né? A gente é filho da cidade lá e casado já há quase 30 anos com a Michele, pai do Vitor e do Vinícius, avô de 3 Marias, né? E é isso aí, trabalhando bastante sempre, né? Começando a vida profissional em Joinville
E é isso que vamos conversar um pouquinho aqui hoje. O senhor não tem cara de avô, né, Emerson? O Emerson já tem cara de avô, mas... Isso é porque os meus filhos começaram cedo. A minha família até tem histórias mais precoces, né? Eu fiquei avô aos 50, 51, né? Então eu tenho... As meninas são todas meio da mesma época, né? Mas no caso da minha família, minha mãe foi mãe aos 21, 22. A minha irmã foi mãe aos 20. Então, com 42 anos, a minha mãe já era avó e o meu sobrinho foi pai aos 20. Então, aos 60 anos, a minha mãe já era bisavó. Nossa, que legal. Então, eu consegui me proteger 10 anos. Vai cair no mesmo baile. Mas eu acho que é a melhor coisa do mundo, né? Porque eu não sei se estou... Agora, assunto bem aleatório aqui na GitaCast. Eu sempre tive esse pensamento assim, quando eu tiver com 50 anos, será que eu vou poder jogar futebol com os meus filhos, né? E, tipo, o senhor, né, logo vai poder jogar futebol aí ou vôlei, né, com as netinhas, né? Caneco. Volta aqui pro... Não, mas é uma beleza, a melhor coisa do mundo, não tem. Eu acho que isso tem uma coisa que é verdade. Faz diferença na vida de um homem, a família, né? Os filhos, netos, eu ainda não consigo imaginar. Mas tu tem tempo para isso, calma. A melhor coisa do mundo. O Samuelzinho tá só com 4 anos. Né? Então tem muito tempo para isso. Né? Mas agora eu tava olhando aqui, a Syntex começou em 1942. Tem tempo de história, né? Então, no dia 11 de novembro de 42, a Syntex é fundada em São Paulo. São 2 irmãos que começam a empresa, não é? Eu sempre acho muito curioso porque o momento socioeconômico, né? A gente estava falando de Segunda Guerra Mundial terminar em 45, então os caras fundam uma empresa durante um período muito conturbado, né, do mundo, né? E esses 2 irmãos, eles fazem de tudo, assim, são 2 caras muito iluminados, eu diria, né, muito perseverantes, muito bons. Então eles começam a produzir chuveiro elétrico. Aí a gente tem que tentar, quando a gente fala de um dado histórico, a gente tem que tentar imaginar, né, levar a nossa mente para como eram as coisas em 1942. Então, o que a gente vai lembrar de 1942? Como é que se tomava banho? Talvez quem está nos ouvindo vai lembrar disso. Tinha uma banheira de água esmaltada, daquelas brancas, né? Então tampava o ralo, botava metade da banheira de água quente, ou sei lá, me perdoam os avós aí que eu não lembro quanto que eles botavam, nem participei disso, né? Mas na casa da minha avó tinha, aqui em Blumenau, uma banheira esmaltada. E ferviam água no fogão e jogavam essa água quente dentro dessa banheira. E temperavam a água, que é o que a gente falava, né? Misturavam a temperatura da água. E com isso chegavam à temperatura adequada. Então, quando surgiu o primeiro chuveiro Syntex, eles não tinham registro para abrir e fechar o chuveiro. Então, o cara, além de bolar o chuveiro, ele teve que bolar um sistema, um mecanismo para abrir e fechar a água, que não tinha. Então ele tinha uma alavanca que quando tu empurrava a alavanca para a direita, ele liberava água. Quando tu empurrava mais um pouco ainda para a direita, ele fechava um grampo e aí passava energia elétrica e aquecia a resistência, que aquecia a água. Aí para desligar o chuveiro também, você primeiro desligava a energia e depois fechava a água, tudo numa alavanca de mão. Metálica. Nossa, eu pesquisei aqui no chat GPT e já estou bem surpreso aqui. Era assim que funcionava. Então a Syntex na época foi muito inovadora, não é? Por conta de trazer uma solução para aquilo que era um problema. Os chuveiros eram de metal na época. E essa empresa vai crescendo, ela faz aqueles acendedores de fogão. Ó, gente, nós estamos falando da década de 40, né? Então aqueles acendedores de fogão para tu não precisar usar o fósforo para acender o fogo. Hoje em dia, todo fogão que você gira o botão, ele já solta uma faísca elétrica ali e a chama começa, não é? Mas tem muita casa que ainda usa esse acendedor. Naquela época, era aquele acendedor que é ligado na parede, com uma tomada. Nossa! E aí você apertava um botão e ele fazia uma faísca para acender o fogo. Depois também era feito ferro de passar roupa. Então, aqueles ferros muito pesados, tal. Lembram muito aqueles ferros pretos da Black & Decker, muito parecido com aquele modelo, assim.
E aí ela deu um salto bárbaro na época, quando ela trouxe a torneira elétrica. Que aí, pô, ter água no banho já era um luxo, né? Água aquecida. Agora, só para a gente tentar entender, a gente está falando de água aquecida com 2.500 watts. 2.500 watts é aproximadamente a temperatura do morno no chuveiro atual. Nossa! Então, tu imagina pegar uma friaca daquelas de junho, de julho, com 2.000 e poucos watts. Não, a água, cara, vinha morninha, mas o cara já estava feliz da vida de não precisar acender a chaleira. E também o banho na banheira era um banho meio tcheco, sabe? Que a gente chama banho feijoada, né? Pé, orelha, rabo, e acabou o banho, né? Era o que tinha. Verdade. Cara, essa vai ficar pra história. Então, na época, o cara entrava e saía do banho, né? Tipo, ele só se ensaboava, mergulhava, voltava, a água já estava fria, né? Então, era melhor ter água morna o tempo todo do que ter água quente por um pouquinho de tempo. Então, eles foram muito felizes nessa época, né? A Sintex e esses empreendedores, né? E pessoas muito legais. Eu tive a oportunidade de conhecer um deles que, cara, estava com 100 anos, fez agora no retrasado, 100 anos de idade. Com 94 anos, ele me manda um vídeo de ele passando bola numa quadra de tênis, assim. Cara, um ser humano com muita energia, com muita vitalidade, assim, né? Claro, com as limitações de quem tem essa idade, sim, né? Mas fazendo a fisioterapia dele com a raquete na quadra, assim. Muito, muito bacana, assim. E aí eles, em 84, decidem vender a empresa, né? Eles são assediados por uma companhia catarinense, que é a Tigre, Tubos e Conexões. A Tigre faz uma oferta pela fábrica e eles decidem vender a fábrica para a Tigre, naquela época, em 84. Nossa, como a história é, né? Eu tava olhando aqui que eu me acho um cara inovador, Emerson, por abrir uma empresa de podcast em Dayal, né? Mas eu tava olhando aqui que o pessoal nem gostava muito de tomar banho naquela época. Mas imagina, o banho era pouco frequente. Né? Claro, imagina, porque se o cara sofria pra caramba. Imagina no inverno. Não. Se a gente com chuveiro quente, hoje com 7.000 watts, a gente tem preguiça de tomar banho, imagina, né, cara? Imagina, né? Aí tem algumas curiosidades, né? Nessa época, a Sintex foi uma das pioneiras em popularizar o chuveiro elétrico, né? Existem várias histórias do chuveiro elétrico, né? Que eu acho que é muito bacana a gente falar aqui para as pessoas, de quem começou o chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico é uma invenção brasileira, não é? E acredita-se essa invenção a Santos Dumont. É uma curiosidade. Eu gosto muito dessa história. Sabe que eu sou muito... Meu Deus do céu. Essa é uma história muito bacana. Eu sou gosto professor de história, tá? Só para te dizer. Então, que legal. Eu tenho, assim, uma versão ao brasileiro ter a síndrome do cachorro magro, né? Sim. A gente é... A famosa síndrome de vira-lata que chama, né? A gente é foda, cara. Né? Não, o país Se tu for olhar um pouco, principalmente, a história do Santos Dumont, ele foi uma das pessoas mais conhecidas do mundo na época dele. Imagina o que é isso. O cara era simplesmente uma pessoa reverenciada no mundo inteiro. Vamos dizer que seria meio que o Einstein brasileiro da época, né? E nem aqui, nós não valorizamos a história do Santos Dumont o suficiente. Eu vejo assim A história dele que eu mais gosto, sabe qual é? Claro que a do chuveiro eu gosto. Eu não sei se é verdade, eu não sei se tem elementos históricos que comprovem, né? Mas eu sou um apaixonado por essa história, prefiro ficar com ela por ser brasileiro, né? Mas a história que eu mais gosto dele é que ele desenvolveu lá o dirigível e estava com aquela coisa de ele ter que pilotar o dirigível dele e tal. Aí ele pede para um amigo, que é o Cartier, para ele botar ele não queria usar o relógio de bolso, porque para ele pilotar e ficar olhando as horas no relógio de bolso era muito ruim. Então ele pede para o Cartier se ele não tinha como inventar uma maneira de colocar o relógio no pulso. E aí o primeiro relógio de pulso que vem para a humanidade, aí, pelo que se diz, é o Cartier fazendo para o Santos Dumont, a pedido do Santos Dumont. Cara, que loucura, né? Que loucura. Então esse homem era realmente muito, muito especial. Ele que inventou o chuveiro elétrico. Disse que sim. Eu digo sempre, eu tenho esse cuidado com as palavras, porque quando você vai na internet, você vai achar outras histórias também de pessoas que teriam inventado o chuveiro elétrico. Então, uns dizem que foi a própria Sintex lá na época. A Lorenzetti, ela é um pouco mais velha que a Sintex de tempo, mas ela começa a produzir chuveiro elétrico um pouco depois.
Depois tem uma fábrica em São Paulo que chama FAME, que começa numa época muito similar à época da Sintex. Depois tem uma outra empresa em Jundiaí que chamava Metalúrgica Jauense, Robô, é o nome do chuveiro, né? E de metal e tal. Também se diz que teria sido um dos primeiros. Então, como a gente não tem, eu pelo menos não tenho a informação correta, eu prefiro ficar com a história de um inventor inventando um produto do que de um industrial bolando um produto, entendeu? Mas eu vejo assim, coisa... a história hoje, né, tem uma corrente dos historiadores que a história contada ela é super válida, né? Tipo, a gente às vezes se apega, precisa ter um documento, mas eu sou assim, aqui a nossa cidade tem várias histórias, vários contos, né? E que acabam se tornando verdades populares, que às vezes é um mito, mas acaba se tornando uma verdade. Claro. Né? Então, em Indaial tem uma situação, por exemplo, brasileiros carijosos, o nosso hino aqui diz, né, que os que chegaram primeiro, imigrantes alemães, os colonos pioneiros. E então acreditava-se que primeiro os índios moravam em Indaial. E é fake, não é verdade. Não é verdade. Não, eles só passavam por aqui. Eles passavam por aqui, mas eles não chegaram primeiro, eles não moravam aqui. E daí esses dias eu discuti isso com um funcionário meu, ele disse, então o nosso hino é uma mentira? Não. Em todo não, mas... Em tudo não, né? Mas então, às vezes, realmente, né? Não tem uma prova, não tem uma prova documental? Não. Eu acho que o desafio é que eu nunca fui muito a fundo nessa história, entendeu? Eu já passei em Petrópolis umas 2 vezes e as 2 vezes que eu fui a casa dele estava fechada para visitação. Diz que lá tem um chuveiro elétrico, inclusive na casa dele e tal. Mas enfim, são as... Velho, vamos ver o que o ChatGPT diz aqui. Quem inventou... não. Chuveiro elétrico. Não, e coloca a palavra Santos Dumont junto para ver o que vai vir. Chuveiro elétrico Santos Dumont. Vamos ver o que diz aqui. Mas hoje a Sintex ainda faz parte do grupo Tigre? Não. Aí o que aconteceu? Isso aconteceu em 84. A Tigre compra o chuveiro e faz uma revolução. Ela compra a Sintex e ela faz os chuveiros que anteriormente eram todos metálicos serem produzidos agora com material termoplástico. Então, o plástico de engenharia entra no chuveiro por conta de toda a experiência que a Tigre tinha em manejar plástico. A Tigre é uma das maiores produtoras do mundo de plástico, né? De produtos em plástico, né? Transformadora, vamos chamar assim, né? Então, a Tigre fica de 84 até 94 produzindo chuveiros. E a Tigre tinha uma mentalidade em 84 que era assim, tudo por onde a água passar, a Tigre vai produzir. Nossa. Então ela produziu chuveiros, produziu torneiras de plástico, produziu hidrômetros para dentro de casa, para medição de água, né, da conta da companhia de saneamento, e toda a tubulação de saneamento. A Tigre tinha tudo. Quando chega em lá para a década de 90, a Tigre tem uma transformação muito grande nessa época, na visão estratégica dela, e ela prefere se concentrar em tubos e conexões, para deixar o foco dela bem restrito. E aí ela vende tudo que não eram tubos e conexões, entende? Ela quis fazer uma grande automação na fábrica, né? E aí tudo que era tubo e conexão ficou, tudo que não era saiu. E aí a Tigre tinha oferecido essa fábrica, eu imagino, para todos os caras que já faziam chuveiros, ninguém quis porque já tinha, né? E aí ela tinha um fornecedor de caixa de papelão, de embalagem de papelão, lá de Joinville, que chama Colli Embalagens, e o proprietário da Colli Embalagens, ele tem uma intenção de diversificar. Ele quer atuar em mais de um ramo. Naquela época, a gente está falando de 94, o plástico ganhava cada vez mais força em Joinville, ele deixava de estar concentrado somente nas mãos da Tigre, e começava a ter mais 4 ou 5 indústrias de plástico para a construção civil nascendo em Joinville, a maioria delas dissidente da Tigre. Né? E aí eles conversam, se acertam, ele compra a fábrica da Tigre, não é? E daí traz essa fábrica para onde ela está até hoje, né? Que é lá no bairro Costa Silva, na rua Rui Barbosa. Ela opera ainda no mesmo espaço que a Colli, assim, no mesmo terreno, né? Tem as duas empresas, e a fábrica de chuveiros ela sai da Tigre em 94. 94.
Agora, você conhece Joinville? A Tigre foi uma condutora assim da cidade, é um motor da cidade também, é uma das principais empresas? Sem dúvida. A principal empresa de Joinville, historicamente falando, é a Tupi, né? A fundição de ferro. Né? Na época chegou a ter mais de 6 mil empregados, não sei quantos tem hoje, se tem mais que isso ou não. Mas Joinville tem um celeiro de indústrias do ramo metal mecânico, que são as mais antigas. Né? Então é Tupi, a Caesar, Docol, né? Embraco, né? Hoje chama Whirlpool, né? Que é a Consul, né? Que todo mundo conhece. Tudo isso são os motores principais da cidade, e a Tigre vai fazendo. Eu trabalhei na Tigre, foi meu primeiro emprego, né? Meu primeiro empreendedorismo. Né? Eu era um e-mail, né? Para a geração mais jovem, sabia? O e-mail era manual na época, né? Era mecânico. Né? Então, uma pessoa pegava um envelope e escrevia, né? Vou mandar esse relatório do setor de compras para o setor financeiro para pagar um fornecedor. Ele colocava no envelope e deixava em cima da mesa numa caixinha. Aí eu, né, passava lá, pegava esse envelope e levava para uma central. Lá na central eu colocava ele num escaninho, assim, num nicho, que era o nicho do setor financeiro. Aí vinha um outro colega, pegava tudo que tinha para o setor financeiro, ia lá e deixava na mesa do cara do financeiro. E isso rodava o dia inteiro, eram uns 22 pombos correios. Tu já perdeu um e-mail? Eu perdi. Já perdi um e-mail. Né? O dia de faxina naquele setor era um dia de ficar com muito medo, porque acabava encontrando um envelope que caiu em algum lugar e dizia: Santo Deus, isso era pra ter ido, não foi e tal. Que coisa, né? Eram os bugs da época. Né? Então, eu conheço bem a história da Tigre por ter sido funcionário, né? Foi meu primeiro emprego, fiquei 4 anos lá, foi muito bacana. A Tigre é uma excelente empresa, é até hoje, né? E foi engraçado misturar essas histórias, porque quando eu trabalhava na Tigre, era em 87, a Tigre ainda tinha a Sintex, né? Eu nunca podia imaginar que no futuro eu pudesse me tornar sócio da empresa. Então é uma coisa muito, muito interessante, muito inusitada, né? Tu já fez a próxima pergunta, né? Quando a tua história, né? A tua história se confunde, né? E se funde com a história da Sintex. Cara, então vou dar um passo atrás para falar da minha história. A gente está falando de empreendedorismo, né? Então começa assim, eu sou office boy lá na Tigre, né? O nome mais bonito, a gente chamava de pombo correio na época, né? E trabalhava com isso, e eu sempre gostei do mar, e fui me enveredar ali pelas praias de São Francisco do Sul a surfar. E aí eu comecei a perceber que quando as pranchas de surf estragavam, a gente não tinha para onde socorrer, assim. Era difícil achar quem consertava na época. A gente está falando aí de 1987, 88, né? Já tinha quem fazia, mas não era assim uma coisa tão acessível, tão fácil. Aí eu ia numa loja de produtos químicos que tem na cidade, que tem até hoje, chama Quimidrol. Aí comprava resina, catalisador, uma telinha de fibra de vidro, e comecei a consertar a prancha em casa. Aí comecei eu e um amigo que trabalhava na Tigre também a ser procurado pelos outros colegas e dizer: olha, conserta para mim e tal. E aquilo virou meu primeiro business, meu primeiro negócio, né? Eu trabalhava na Tigre e fazia o conserto das pranchas de surf todos os dias, entre o horário das aulas, porque eu trabalhava das 7h30 da manhã às 5h30 na Tigre, ia para o colégio estudar 2º grau, na época, hoje ensino médio, né? E aí depois ia para casa. Então, se o professor terminava a aula antes, aconteceu alguma coisa, eu ia lá consertar as pranchas, e o final de semana eu vivia... Quantos anos? Eu devia ter uns 17 anos de idade, 16 por aí. Aí eu fui muito reconhecido rapidamente na Tigre. Eu acho que na época, eu nunca perguntei isso, mas eu acho que não tinha gente para tanto serviço que tinha naquela empresa, e eles colocavam qualquer um para fazer. Porque é incrível. Com apenas 18 anos de idade, imagina, eu já estava liderando um setor dentro da Tigre que tinha uma interface muito grande com as fábricas da Tigre de fora. E eu era um garotão, não sabia nada da vida ainda, estava começando, mas sempre muito dedicado, muito determinado, sempre vivendo tudo com muita seriedade, muita intensidade, sempre fui muito de colocar paixão nas coisas, né? E eu te digo que aí cruzou a carreira, né? Porque você, quando fala de empreendedorismo, tem um empreendedor
que consertou prancha de surf, o cara que compra banana para vender, o cara que planta banana, enfim, estou usando banana porque é uma região nossa que também é muito próspera com isso, não é? Mas tem também um empreendedor CLT, Sim. né? Que tu vê o seguinte, tu vai aumentar o teu lucro como? Como é que tu ganha um aumento de salário? Como é que tu consegue ter uma vida melhor? Vou estudar, vou ser um técnico, vou fazer um Senai, vou adquirir uma profissão, vou fazer mais do que as pessoas pedem para mim, e é isso que vai te devolvendo lucro, ou seja, tu vai ganhando as tais das promoções, né, os aumentos de salário, né, e porque as pessoas vão vendo que podem confiar em ti, podem acreditar em ti, vão vendo que você vai ajudar a empresa a cumprir os objetivos. Então, todo funcionário, de certa forma, é um empreendedor individual, entendeu? Posso fazer uma pausa? Porque assim, ó, aqui dentro do AgitaCast, nós estamos no episódio, nesse momento, eu acho que é o 86º episódio do Agita, né? E quando a gente começou, nós tínhamos uma visão que empreendedor, né, Emerson, era só o empreendedor que tinha uma empresa. O CNPJ. Só o CNPJ, esse era o empreendedor. E até na época a gente falava muito da CLT. Quando a gente falava do CLT, a gente falava até pejorativamente, assim. E a gente foi mudando essa nossa visão no decorrer desses 86 programas, porque a gente passou a ter essa visão que a mentalidade empreendedora, ela vai estar na tua cabeça e tu pode ser um empreendedor dentro da Sintex lá, dentro aqui do AgitaCast, que o empreendedor é aquele que, na minha visão hoje, né, passei a pensar assim, é aquele que realmente ele dá um passo a mais sempre. O CLT pejorativo, talvez, é aquele cara que vai lá vem aqui para Agita, tanto faz. E daí, né, falando hoje, eu passei a ver assim, o empreendedor é aquele que tem uma visão um pouco diferente, que é o que vai crescer, o que logo dentro da empresa ele vai tomar a ser um braço direito, né? Ele vai liderar, e tu pode liderar o teu setor, você não tem ninguém abaixo, mas você é um grande líder ali, e isso está dentro da mentalidade. E você trazer isso hoje aqui, eu acho que é legal falar isso agora nesse programa, que é uma mudança de visão do AgitaCast, e que hoje eu posso falar com muita tranquilidade, né? Já falamos mais vezes, mas vindo você lá de Joinville, aqui da Sintex... Então, é que assim, se tu for olhar, por exemplo, hoje, né? Muitas pessoas nas empresas ganham por mês muito mais do que dá de lucro muitos pequenos comércios. Com certeza. Entendeu? Às vezes o cara que tu olha ali que é dono de uma pequena lanchonete, que é empreendedor, ele é empresário e tal, tu vai olhar, às vezes, nós temos lá diversas pessoas que aquele cara trabalha muito mais horas, ele tem muito mais dedicação e tal, e não tem o amparo que a empresa sempre dá, né? Plano de saúde, todo aquele mecanismo que funciona para proteger, né? Cada um do time, né? As empresas todas têm isso, né? Todo mundo protege os seus colaboradores, né? Porque, afinal de contas, a empresa só existe por conta das pessoas, né? Então, às vezes você vai olhar, eu não rivalizo esses dois personagens, eu acho que os dois têm muito valor. Sim. Sabe? Eu vejo muito valor nos dois, porque se tu perguntar para qualquer empresa hoje qual é o seu maior problema, todos vão dizer, e já dizem isso há mais de 50 anos, o meu maior problema é mão de obra. Verdade. Entendeu? Então, estou dizendo, mas como é que é mão de obra se o Brasil sempre tem as suas ondas de desemprego e tal? É porque a paixão não se compra, cara. Esse DNA aí de tu tá afim de fazer a diferença, de tu não fazer só o que te pediram e de tu ir adiante, né? É o que move uma pessoa a ir adiante. A última pergunta desse assunto, antes de a gente retomar o nosso assunto central, porque o podcast é assim, né? Tu é um empresário, tem uma empresa com uma história, né? É sócio de uma empresa que tem uma história. Quantos funcionários a Sintex tem? Hoje está próximo de 200. 200 funcionários, né? Como você identifica que alguém dentro da Sintex é um empreendedor, que aquele cara, ele vai crescer aqui dentro porque ele dá um a mais? Ele procura o chefe dele o tempo todo. Ele não foge do chefe. Ele não se esconde. Ele quer ir pro jogo. Aí tá o corte do Instagram desse episódio. O cara, para ser empreendedor, mesmo dentro de uma empresa, é aquele cara que tem sede de fazer. Ele quer colaborar. Ele quer ajudar. Ele quer trabalhar. Ele quer fazer, ele não se esconde. Ele se apresenta.
Ele vê duas pessoas conversando sobre um problema, ele se aproxima, ouve e tenta dar uma sugestão para melhorar. Se bota à disposição. Eu venho sábado, eu ajudo. Esse é o radar. Quem foge de ti pode ter certeza que o compromisso dele com a carreira não é tão grande como poderia ser, para que nós, brasileiros de um modo geral, né, todos nós do Norte, Nordeste, daqui do Sul, enfim, todos nós somos muito trabalhadores. Com certeza. Pô, olha o que a construção civil fez, olha o que é construir Brasília, o que é construir São Paulo. Pô, olha quanto prédio, olha quanta gente virou massa na enxada aí para conseguir. Verdade. Então é muita gente trabalhadora, né? Olha a agricultura do país, que é o motor do mundo, celeiro do mundo. Pô, cara, trabalhar ao ar livre, eu sempre comento, não é para poucos, né? É uma coisa que requer uma dedicação extrema, né? No frio, na chuva, no calor, a natureza não dá trégua, o bicho tem que ser alimentado, né? Então não é uma tarefa fácil, né? Então eu sempre fico dizendo assim que somos um povo que faz muito a diferença. O que nos distancia um dos outros, por vezes, é essa coisa da oportunidade, do ensino, de saber um ofício, sabe? Sempre foi assim, né? Mas tem a paixão também, né? A paixão eu acho que é tudo, cara. Assim, ser apaixonado por viver, sabe, cara? Amar tua mulher, amar teus filhos, amar teus parentes, teus netos, tua vida, teus pais, sabe? Amar tua comunidade, ser alguém que, sabe, que tem ânsia de viver, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu tô me empolgando, tá? Eu quero deixar o manual aqui para os funcionários da Sintex. Que vocês ouçam esse episódio, né? Mas é uma pergunta muito simples. O que é uma coisa assim, ó, para dizer, é o manual, o cara na Sintex, então ser reconhecido, mas na Sintex, eu tô falando na Sintex, mas isso é para todo mundo que ouve, porque eu gosto de produzir esse conteúdo para as pessoas pensarem em casa, né? Mas isso se aplica, né? Lá dentro, o cara que é empreendedor é esse, mas ele quer ganhar um aumento de salário, né? Ele quer ser reconhecido mais e ele quer crescer. Então, qual é o passo a passo que ele tem que fazer para amolecer o coração lá do Sintex? Eu sempre digo assim, cara, em qualquer empresa, serviço é o que não falta. Com certeza. Ok? Se quiser melhorar as coisas, né? A melhoria contínua, as ideias. O que é uma empresa se não tu tentar o tempo todo fazer mais com menos? Não é verdade? Você quer fazer mais peças com menos pessoas, você quer fazer mais peças com menos material, você quer sempre fazer mais com menos, né? Não é isso que você quer o tempo todo? Então todas as pessoas que se unem a nós para ajudar a gente a fazer mais com menos, sempre vai ter uma trilha de sucesso, porque isso em qualquer empresa. Em qualquer empresa. Em qualquer empresa, porque você é amigo do lucro. Você tem que pensar que o lucro, tipo assim, quando deu a pandemia, por exemplo, né? Todos nós ficamos apavorados e o que todo mundo pensou? Cara, como é que eu vou garantir o salário dessa turma? Como é que a galera vai fazer o supermercado? Como é que de onde nós vamos tirar dinheiro para pagar todo mundo? Quanto tempo vai durar esse negócio? Eles estão nos enrolando. É 3 meses? É mais um mês? É mais... Então, todo mundo que estava na condição de empregador naquela época, e mesmo de salário, quantos que perderam os empregos, quantos que restaurantes que fecharam, colégios infantis que fecharam, quanta gente teve e fechou endividado, né? Porque ele tirou todas as economias da empresa dele acreditando que mês que vem volta. Daqui a pouco vem. A vacina está chegando. Foi. Então, eu acho que quando tu quer fazer parte de um grupo, tu tem que estar vivendo o negócio, entendeu? Eu acho que todo empreendedor CLT, ele é o cara que tem que viver aquela empresa como se fosse dele. Então ele tem que olhar para a sujeira no chão, ele tem que analisar o desperdício, apagar aquela luz que ficou acesa, sabe? Aquela torneira que está pingando, nossa, graças a Deus não tem, né? Porque o reparo é de cerâmica. Fiz uma propaganda agora, hein? Não ia sair de graça. Não. Mas aquela pessoa que está envolvida em fazer mais com menos, essa pessoa que tem o caminho, não só na nossa empresa, em qualquer empresa, para dar certo. O chefe sempre está de olho, né? Sempre tem alguém observando. O chefe sempre está de olho. Eu respirei assim porque eu penso assim, né? Tem aquela síndrome do dedo podre, né? Então o cara fez tudo direitinho, a semana inteira.
Aí, sei lá, 4 horas da tarde de sexta-feira, ele faz um produto lá meio mal feito, não fez como tinha que ser. É nessa hora que aparece o Kevin. Pega aquela peça na mão, olha pro cara e diz: Emerson. Não, tu não fez isso daqui. Aí o cara, pô, mas foi só essa. Ele, será? Então, eu acho que fazer bem feito todo o tempo todo, fazer mais com menos, todas essas coisas são receitas para conseguir o tal do aumento de salário, ganhar mais e prosperar na vida. Com certeza. É legal a gente falar isso da visão de um empresário, assim, né? De uma empresa grande. Eu acho que a Sintex hoje é uma das, pode-se dizer que está no top aí 5 ou 3 das empresas que vieram aqui, assim, né? É uma honra. Eu quero agradecer até, inclusive, estar aqui. É uma grande honra tu ter dedicado esse tempo, porque eu sei que o teu tempo é corrido, de estar aqui conversando com a nossa audiência. Olha, antes de a gente continuar, porque ele parou, né, quando ele estava lá, que ele foi promovido dentro da Tigre, né, aos 18 anos, e eu não perdi o fio aqui, né, a gente deixou o fio aqui, foi para outro, costurou um pouquinho, a gente já volta. Mas agora eu só quero fazer uma pausa para falar aqui do primeiro bloco de patrocinadores do AgitaCast. Bota na tela aí os nossos patrocinadores, Emerson. E nesse primeiro bloco de patrocinadores aqui do AgitaCast, eu quero falar do nosso grande parceiro, a Iniciativa Contabilidade, um serviço indispensável para o seu negócio prosperar. Com ela você consegue compreender melhor a sua situação financeira, planejar melhorias e tomar decisões estratégicas com segurança. Lembre-se, contabilidade não é só sobre números, é sobre direcionar o futuro do seu empreendimento. E nesse momento, o Minuto do Contador com o Elton, da Iniciativa Contabilidade. Afinal, se eu tiver uma máquina de lavar roupa de 15 quilos, quanto dinheiro será que eu consigo lavar? Olá, meu nome é Elton, sou o seu contador e esse é o Minuto do Contador de hoje. Olha só, recentemente um cliente me fez uma pergunta um tanto quanto curiosa. Ele me perguntou o seguinte: Elton, afinal, o que é lavar dinheiro? Foi aí que eu percebi, conversando com outras pessoas, que a maioria das pessoas não entende realmente o que é lavar dinheiro. Bom, lavar dinheiro realmente não tem nada a ver com colocar as notas de reais dentro de um balde com água e sabão. Na verdade, lavar dinheiro trata-se de uma manobra ilegal, onde você, com uma empresa 100% legalizada, simula o faturamento da empresa, paga os impostos, isso tudo de um dinheiro ilegal que você recebeu ilegalmente, de propina, coisas que não acontecem no Brasil, certo? Feito isso, você conseguiu esquentar o dinheiro e assim pode comprar aquela sua mansão em Angra dos Reis, um triplex no Guarujá ou outras coisas parecidas aí, quem sabe até um sítio com pedalinhos. Ó, gente, vale a pena dizer que lavar dinheiro é crime e, se você não for um político, pode até parar na cadeia, hein? Esse foi o Minuto do Contador de hoje. Para mais dicas, siga lá, @Grupo Iniciativa no Instagram e valeu! Ó, e voltando aqui, ó. Nós vamos tomar um Storm Energetic Drink, fazer um brinde aqui. Não, eu vou de maçã verde. Quer de maçã verde para provar? Esse tu quer oferecer? É mais gostoso. É o muito mais obrigado, gostoso. vamos Meu lá. preferido. Tu vai. Poxa, eu devia ter aberto a lata, né? Ó, o Storm, que é o energético, uma empresa aqui de Indaial, mais precisamente do Encano. Esse de maçã verde eu adoro. É o meu preferido. Realmente uma delícia. Só deixa eu ler aqui. Realmente dá para sentir muito maçã verde. Storm Energetic Drink é a bebida que vai revolucionar a sua experiência energética. Obrigado ao seu César, que acredita sempre aqui no AgitaCast. E se você quer conhecer mais bebidas ali do Gadotti, acesse www.bebidasgadotti.com.br. Seu César lançou como é que se diz digestivo, que se fala aquele de tipo Yaga Master. Underberg? O tipo Underberg. O dele é o Magnani, a marca. E ele fez uma pegadinha comigo que ele botou 3 marcas
Tá, olha a prova do fez aquela sucesso. prova cega. Sim, ele chegou lá, botou as 3. Daí eu não bebo nada, tá? Eu vou falar que. E o Emerson lembra desse episódio, que foi uma puta sacanagem isso comigo, né? Cheguei lá porque isso pra mim já acabou, né? Não, eu não bebo. Aí tinha os 3. Daí ele disse assim: prova os 3. Daí eu provei os 3. Ele disse: agora qual é o melhor? E cara, Deus é muito bom, e o meu paladar também, porque eu acertei, era o Magnani. Que legal. E só que com esses 3 eu cheguei aqui no AgitaCast e dizem, o pessoal da produção, que até hoje é o melhor AgitaCast da história. Porque dá pra ver na cara que eu tô. Alguma coisa normal não tinha, eu tava muito relaxado aqui, né? Acabou o programa, o Emerson bem assim, o que tu fez hoje? Aí eu contei pra eles riram um monte da minha cara, que eu tinha bebido 3 copinhos. Isso ali já me deixou fora, né? Mas a Bebidas Gadotti sempre faz ali bebidas de qualidade, e não tem. A gente tem muito orgulho de dizer, e pra mim Storm é muito melhor que qualquer outra marca de energético. Eu sou viciado mesmo, principalmente no de maçã. É muito bom mesmo, realmente tem gosto, e o aroma também, né? Esse aqui é o tropical, eu acho muito gostoso também, mas o meu preferido é esse ali, que é o maçã verde. Muito obrigado, seu César. E agora pra gente continuar, né? Lá com 18 anos já lideravam. Então, a ideia de falar de empreendedorismo, né? A Side está fazendo prancha de surf, aí conheço minha esposa, aí paro de ir para o mar naquele momento, me afundo na carreira, fico estudando e trabalhando o tempo inteiro. E aí eu saio da Tigre um tempo depois, em 91, 92. E aí eu vou trabalhar com um amigo meu de representante comercial para vender automação de máquina. O que é? São aqueles quadros elétricos que dão os comandos da máquina, onde liga a máquina, desliga a máquina, aumenta a velocidade e tal. Eu fui fazer isso, aí fui muito bem, e aí eles me convidaram para ser sócio da empresa naquela época. E aí eu aceitei, naturalmente, né? Achei uma ótima proposta. E ficamos ali alguns anos juntos. E logo depois disso, os sócios conversaram comigo que eles queriam ficar mais com a parte de venda desses quadros elétricos de alta tecnologia para a época, né? De automação e tal. E revender alguns materiais elétricos também. Aí nessa época eu falei, não, então eu vou montar uma distribuidora de material de construção. Né? Meu pai, na época, tinha uma indústria de cimiticola, que ficou muito famosa aqui, chamava Ligafix, né? E aí eu falei, o pai tem a empresa de cimiticola, né? Aí esse meu sócio atual tinha recém comprado a fábrica dele da Tigre, né? Então eu fui lá conversar com ele, né? E disse, tu acabou de comprar a fábrica de chuveiro, eu quero comprar o chuveiro de ti para vender, né? Ele olhou para mim e falou, cara, não faz isso, não precisa botar dinheiro no negócio, vem aqui e monta um time de vendas para mim. E venceu um gerente nacional de vendas aqui. Aí me ofereceu uma quantia de dinheiro bem legal. Fiquei muito grato, naturalmente. Esse cara é um cara muito generoso, né? Eu sempre tenho muito cuidado em lembrar com muito carinho desses momentos, porque ele é uma pessoa muito especial, né? Eu sempre seguro um pouco a onda no sentido de ficar falando nome, essas coisas, porque o cara é muito discreto, odeia aparecer, sabe aquele cara tímido, então não Mas dá. A gratidão existe. A gratidão existe, né? E aí eu fico trabalhando lá na Sintex uns 4 anos, e aí surge uma proposta para mim ir para uma outra grande companhia de PVC, na época em Joinville. E aí eu fiquei lá durante 7 anos, foi a Manco, né? Nossa! E aí fui o principal executivo deles na área comercial, né? Fui na época um gerente nacional de vendas deles, né? E era uma empresa fantástica, ainda é, né? Hoje é uma das maiores do mundo, né? Com a aquisição da Vavin agora, a Manco hoje no Brasil é imensa. Eu fiquei uns 7 anos lá. E aí teve uma curiosidade, quando eu fui me despedir da Sintex, na primeira passagem, esse meu sócio olhou para mim e falou assim, não, vai, aprende e depois volta para tocar aqui comigo. Aí, é verdade. E aí eu fui, e depois de uns anos a gente saiu para jantar e ele começou a me contar de algumas situações que estavam acontecendo na empresa, querendo ouvir um pouco o que eu pensava a respeito dessas situações, e essa janta virou
umas 10 jantas, e aí no final eu disse, cara, vamos voltar a trabalhar junto, tal, eu te ofereço sociedade e administra a empresa para mim aqui e tal, a gente já se conhece há tantos anos, já conheço muito bem o que tu é capaz de fazer e tal. E aí eu voltei e tô até hoje lá, né, já fazem 20 anos isso. E a gente tem contato diário, assim, tem um trabalho muito bacana. E aí a gente vive, né? Se for olhar aí, são quase 25 anos aí de envolvimento com chuveiro elétrico na minha vida. Então eu vivo pensando em banho, banheiro, chuveiro, água quente, tudo esse negócio Não, é porque esse tempo todo. Né? Para contextualizar o que aconteceu, porque a Sintex gravou 2 episódios de podcast aqui no Agita, né? E o que a gente disse que é uma grande honra para nós, a gente fica muito feliz. E realmente eu escutei os 2 episódios e literalmente eu vivo isso mesmo. É apaixonado mesmo por esse assunto. E é legal, muito legal isso. Mas agora eu te faço uma pergunta. Essa questão de sociedade não é um saco, não? Eu tô falando nesse sentido porque eu vejo que o teu exemplo é um exemplo legal de sociedade, né? Sim. Porque falou aqui com enorme gratidão. Mas aqui muita gente já sentou aqui nessa mesa falando que sociedade não dá. Muitos dos nossos convidados. A sociedade é um saco. Sociedade, não, jamais. Ser sócio, não. E agora eu acho quero que tu fala sobre isso. Eu tenho um pensamento que é assim, ó, a sociedade deve existir quando o que eu sei fazer bem, tu não sabe fazer tão bem. Quando o que tu não sabe fazer tão bem, ou melhor, onde tu é bom, eu sou meia boca, né? Então acho que a sociedade, para dar certo, qualquer sociedade, além, claro, dos valores, como um casamento, confiança, honestidade, fidelidade, lealdade, entrega, né? Isso tudo é o que faz dar certo, né? Eu acho que quando eu te entrego aquilo que tu não teria sem mim e tu me entrega aquilo que eu não teria sem você, a sociedade dá certo. Entendeu? É quando você complementa um o outro, entendeu? Vou dar um exemplo. Um cara é técnico, vamos dizer, que ele entende tudo de engenharia e tal, não sei o quê, mas ele não sabe vender, não é bom de vendas. Outro cara é bom de vendas, mas não sabe fazer a parte de engenharia. Quando esses dois se juntam, a empresa com certeza vai bem. Ou um é muito bom na área financeira, sabe administrar bem o dinheiro, tal, é cuidadoso, tem a sua estratégia. O outro não tem muito, não dá muita bola pro dinheiro, não tem muito essa leitura. Então, complementa. Eu acho que as sociedades, elas são assim, complementares, né? E a coisa que eu acho muito bonita, né, nas sociedades é que a confiança é tão grande de um no outro que o que um faz, o outro não fica botando dúvida, entendeu? E quando você vai tomar uma decisão que você sabe que ela pode afetar o futuro da empresa, você senta e negocia, conversa, você não vai fazendo sem bater um papo. Hoje vocês têm reuniões de negócios, tu e o teu sócio, decisões ou tem já um conselho? Não, na verdade a gente tem o jeito de trabalhar é bastante direto, a gente conversa todos os dias, todas as manhãs, temos lá a nossa meia hora, 1 hora de prosa lá, e lá a gente conversa de tudo, né? Desde... Da ADR, assim? Da ADR? É muito tempo que não dá, graças a Deus. Mas a Deus. Graças a Deus. Até porque se desse eu ia sair perdendo, né? Porque o rabo não balança cachorro. Mas é interessante falar isso, porque, tipo assim, a gente vê que é uma parceria de sucesso, que é uma empresa... Que tá aí, né? Que tá aí, né? Então, tipo... Pô, é legal, porque às vezes tu pensa assim... A gente normalmente, a primeira briga, a gente já quer... fecha essa merda. Né? Então, que ter o ego gerenciado é tudo, cara. Eu acho que... Quando você quer ser maior do que... Você precisa mostrar pros outros quem você é. Você precisa, sabe, dizer o que tu tem e tal. E aí é complicado. É um conselho para qualquer um, então. Para qualquer sócio. Gerencie o seu ego. Porque daí tu dá espaço pro outro, tu troca. Tá. E a gente tem um conceito muito nosso, assim. Cara, quem tem que aparecer é o produto. É a marca. É a qualidade. É o conforto. Quem tem que aparecer na mente das pessoas é isso, e não a gente. Entendeu? Eu acho que isso fez a gente casar bem também. Não tem essa coisa de querer aparecer, sabe? Hoje, olha, o episódio tá muito bacana, né? Quanto tempo a gente já tá de duração aí, produção?
Olha, e o energético tá bom, porque eu tô aqui. Viu? Não, esse energético. Vamos fazer mais um bloco já de patrocinadores? Então a gente vai agora para o nosso segundo bloco, que hoje, como não é um episódio ao vivo, né? A gente vai fazer os episódios, os patrocínios em bloco, né? E logo a gente já volta. E agora, no segundo bloco de patrocinadores do AgitaCast, eu quero agradecer ao grande patrocinador que é o Juarez da Docassa, através da DocLimp. A DocLimp que também é nossa patrocinadora e tem uma gama de produtos de limpeza aí para a sua casa. Você que quer economia e alto rendimento, chama a DocLimp, vai lá, compra produtos da DocLimp que vai fazer a diferença na sua casa. E a DocLimp, todo o programa traz uma dica de limpeza aí para a sua casa. Vamos limpar esse piso de porcelanato? Então você começa varrendo toda a sujeirinha que tem em cima. Depois você já vem com o primeiro produto, que é o detergente com cloro. Cloro ação 2 vezes mais. Coloca 2 tampinhas nesse balde de água. Gente, nem precisa esfregar muito, só um pouquinho ali, depois você deixa 5 minutinhos de molho. E aí que a mágica acontece. Você vem com um rodo, puxa, olha essa sujeira. Depois dizem que é só passar um paninho, né? E pra finalizar, esse limpa porcelanato. Que esse aqui é com um paninho seco e limpo. Espalha todo o produto, deixa gire, deixa secar naturalmente. Olha o brilho desse porcelanato, gente. Olha, eu quero agradecer um grande parceiro aqui do AgitaCast, que é a Gelo Real, que tá aqui, ó. Se tem bebida gelada aqui, é porque tem Gelo Real, que apoia aqui o AgitaCast, um grande apoiador do nosso programa. Olha, esse bloco dos nossos apoiadores, muito legais, porque a gente tem essas empresas que sempre acreditam. Eu tenho muito orgulho, tenho muita gratidão aos patrocinadores, porque a gente visita, né, Emerson, aí mensalmente, pessoal, e realmente todo mundo está engajado nesse nosso propósito. Mas vê que para a gente levar esse propósito para frente, Emerson, é só porque a gente tem um provedor de internet que é, né, a empresa que hoje é um motivo de grande orgulho a gente ter aqui, que é a Unifique. Se você vê que a internet tá tão boa, que a qualidade, a gente tá bonitão aqui, é porque a internet é de qualidade. E se na sua casa não tá, é porque você não usa a Unifique, tá? Então use a Unifique, use a internet da Unifique, porque com certeza você não vai ter problema na hora de assistir o seu Netflix lá deitado no sofá, né? Vai ser uma beleza. Então contrate os planos da Unifique. O Emerson vai botar agora a nosso chamadinha da Unifique. E daí a gente volta aqui já fazendo uma pergunta bem importante para o nosso convidado. Que a Unifique é a internet oficial da sua casa e a preferida por mais de 75% da população de Indaial, a gente já sabe. Mas você sabia que a Unifique agora também pode ser a sua nova operadora de celular? É isso mesmo. Com a Unifique você tem os melhores serviços e ofertas para curtir e navegar à vontade, de onde quiser. Venha nos visitar em nossa loja, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro, bem próximo à Prefeitura, ou se preferir, chame no WhatsApp e assine hoje mesmo. E olha, você falou sobre essa questão da sociedade, né? Vocês têm 200 funcionários hoje, né? Existem muitos conflitos a serem administrados numa equipe tão grande assim, porque eu vejo assim, a minha empresa aqui, o Agita, nós é uma pequena empresa, nós temos 5 colaboradores aqui que transitam, né? Contando comigo com a minha esposa, a gente está em 7. Então, é normal que no decorrer desse tempo aconteça conflitos ou situações que é difícil, porque gerir a equipe, normalmente a gente quer ser empreendedor, a gente tem uma ideia, a gente tem um sonho, né, de abrir uma empresa. Daí quando chegam os desafios do dia a dia, é mais ou menos igual à sociedade, né? Das DRs, às vezes, né, eu pego no pé do Emerson, daí às vezes o cara se passa, daí o Emerson vem ali, ô Jonathan, poxa, né, tchê. E isso é normal, eu imagino que isso é um desafio para todos os colaboradores, né? A receita, tu acha que é parecido, assim, gerir uma grande equipe? Tu tens uma estrutura de RH, acredito, né? Sim. E diariamente deve ter esses conflitos, como por exemplo essa situação, né? O cara chega lá, poxa, deu uma cagada, vamos usar, deu aquele probleminha naquele chuveiro ali, saiu um erro. Como administrar esse dia a dia de... Eu acho assim, ó, se você administrar uma empresa muito grande, igual se administra uma empresa muito pequena, você quebra.
Se você administrar uma empresa muito pequena, como você administra uma empresa muito grande, você quebra. Nossa. Então, na minha leitura, você tem que adequar a maneira de administrar com o tamanho do negócio. Então, o que eu percebo assim na parte humana, para mim a parte humana é a parte mais importante do negócio, né? Por quê? Porque não adianta o dinheiro compra máquina, compra prédio, compra equipamento, compra tudo, mas não compra a dedicação das pessoas, a vontade de fazer bem feito, não é? Não compra. Por que os produtos são diferentes uns dos outros? Né? Por que tem chuveiro elétrico que dura mais, chuveiro elétrico que dura menos? É porque as pessoas que estão por trás do negócio botaram mais atenção à qualidade ou menos. Não é verdade? Eu estou dizendo todas as pessoas, não estou falando só dos proprietários, dos diretores executivos e tal. Estou falando de todo mundo, né? Aliás, esses são os que menos têm culpa da qualidade, porque eles nem chegam perto do produto de modo geral, não é? Esses caras geralmente ficam muito distantes, né? Às vezes até nem estão na fábrica, estão no escritório longe, enfim, né? Eu acredito então que a questão de gerir pessoas dentro dessa leitura é assim, ó, cada um tem que saber muito bem qual é o serviço que precisa ser feito. Todo mundo tem que entender que prometer é sério. Entende? Se eu te prometi que eu vou te entregar, eu tenho que te entregar. Se eu sei que não vai dar porque aconteceu alguma coisa que eu não estava sob meu controle, por exemplo, acabou a energia elétrica, a concessionária de luz parou o bairro porque deu um acidente, você vai ter que ligar e avisar, ó, sabe que eu tinha te prometido, eu não vou poder cumprir porque eu estou sem energia. Entendeu? Eu acho que a parte de problemas acontecem, na minha opinião, na maioria das vezes por falta de comunicação. Eu acho que essa coisa, eu como pai, né, sempre tive essa questão assim, olha, os filhos na época que eles iam sair com os amigos, tal, a gente sempre dizia assim, ó, me dá a segurança, me diz onde tu tá. Nossa, me diz onde tu tá que eu tô tranquilo. Agora esse negócio de sair e não falar para onde foi, falar que vai voltar às 10 horas da noite para casa e não voltar, não funciona. Aí tu vai deixar eu achando que eu não posso confiar em você. Dentro das empresas é a mesma coisa. Se você disse que ia entregar, não entregou e não avisou antes, deixou o cara cobrar, ficou torcendo para ele esquecer, né? Ele não vai lembrar de falar para mim fazer. Cara, se tu foi contratado por uma empresa para fazer um serviço, é porque ela precisa daquele serviço, não é? E antes de mais nada, esquece essa coisa de eu tenho faculdade, MBA, tenho isso, tenho aquilo, esquece tudo isso. Pensa só numa coisa. Eu prometi, sabe? É a minha palavra, é a minha família, é o meu nome que está ali. E eu não quero ser olhado pelos outros e dizer assim, o que esse cara fala, esquece, não dá para levar em consideração. Vai lá e pergunta, vai lá e olha se ele está fazendo mesmo. Sabe? Essa coisa de ter que ficar cuidando, né? Semeando essa desconfiança é tão horrível, cara, que é um dinheiro jogado fora, né? Porque é horas e horas de todo mundo, né? E é claro que a gente sabe que tem funcionário que é aprendiz, né? Esse cara que é aprendiz, todo mundo tem que acolher ele, olhar ele, erros, né? vai dar erros, mas lá nós temos todo um sistema para cuidar desses aprendizes, a gente bota um uniforme diferente neles, a gente tem anjos da guarda, a gente faz todo um processo de acolhimento para essas pessoas que estão aprendendo o serviço, então de longe, se tu chegar, tu vai bater o olho, tu sabe que aquele cara é um aprendiz. Tu tem processos bem definidos na empresa, vamos supor, aqui a minha empresa é pequena e é difícil, a gente uma hora faz aqui, é difícil para nós aqui estabelecer processos, mas a gente começou agora lentamente, porque também a gente está começando a se entender. É difícil falar, a gente já está quase 2 anos, mas hoje a gente está começando a ver para onde a gente quer ir. Meu Deus, depois de 2 anos? Sim, porque o nosso mercado, a gente iniciou, a gente foi mudando e a gente começou a estabelecer processos, né, para gerar uma segurança. Lá eu acredito que tudo deve ser processos, né? Eu gosto de falar um linguajar que acho que tu vai me copiar, e se tu me copiar eu vou ficar feliz. Eu gosto de dizer assim, eu tenho que escrever qual é o teu serviço, porque eu não tenho como melhorar o que não está escrito, ok? Então todos os colaboradores da empresa têm uma folha na frente deles escrito qual é o serviço deles, todos, 100% deles. Então tu sabe qual é o teu serviço e como tu escreveu ali qual era o teu serviço, tu pode melhorar ele. E o próprio funcionário escreve? Sim. E ele pode melhorar o serviço dele, que claro. Dica, gente. Corte de Instagram, tá? Aí, já pode marcar o corte. Que isso é uma coisa legal. E daí até pro próprio o gestor da equipe ou o dono da empresa
enxergar, né? O que que ele tá vendo, às vezes. O que é o teu serviço? É o que tu prometeu que tu ia fazer. Nós combinamos, eu te dou um salário e tu faz isso aqui, ok? Top. Então, quando tu escreveu o que tu ia fazer e tu não faz, eu te pergunto, por que tu não tá fazendo o que tu falou que tu ia fazer? Nossa, eu até me arrepiou, Sacou? cara. Tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Entende? E quando é tu que escreveu o que tu ia fazer, tu combinou junto, tal, tu participou, né? Tem um outro nível de compromisso, entendeu? Com certeza. É claro que, eu vou dar um exemplo, né? Tu trabalha lá na fábrica numa determinada máquina, né? E aí tu começou hoje. É claro que o teu serviço quem escreveu não foi tu, foi o Sim. cara que fazia isso antes de você chegar. Ok? Mas isso nada impede que tu tenha uma ideia melhor e a gente mude a folha. Mas aí que tá, que agora eu comecei a observar também. Às vezes tu diz, trazer uma solução. A partir da hora que tu traz uma inovação, poxa, que legal, ó, o Joãozinho lá, olha o que ele falou, que antes ele fazia ali pela direita e ele mudou assim porque tornou mais eficiente. Mudou ali o processo, foi o Joãozinho que mudou, né? Sim, isso fica todo mundo muito grato e a pessoa fica... Tá no crédito Tá no crédito com todo mundo, né? Então eu acho que essa questão de administrar a empresa com processo é escrever o serviço. Outra coisa que é muito comum, o cara vai lá, escreve o serviço e nunca mais lê. Então a gente tem lá um controle de quantas vezes, pelo menos 2 vezes por ano, você tem que revisitar aquilo lá que você escreveu e ver se aquilo ainda está valendo. Uhum. É obrigado. Então, porra, bicho, é bem legal, porque senão fica um monte de página solta lá, pegando poeira e ninguém não tem serventia, entendeu? Aí eu acho que a melhoria contínua, né, que é fazer mais com menos sempre, esse é um processo que tu vai melhorando quando está escrito. E vocês têm acesso, acredito, vocês devem ter um controle a tudo isso e vocês estão olhando a evolução também. Ah, né? sem dúvida. É bem legal, né? Porque daí a gente tem todos os setores, né? E a gente audita isso, né? Então tem os auditores que vêm, são contratados para verificar se nós estamos fazendo o serviço que nós falamos que íamos fazer. Aí eles puxam a nossa orelha quando a gente não está fazendo o serviço, né? Porque é normal, se eu te perguntar assim, sonha a tua empresa para daqui a 5 anos. Tu vai imaginar equipamentos mais modernos, tu vai imaginar talvez um outro estúdio, tu vai imaginar um monte de coisa. É fácil colocar isso no papel, não é? Com Agora certeza. faz isso. É bem difícil. Não é? Eu tô uns dias Então aí, a gente né? tem sempre a ideia de prometer mais do que pode, né? Eu acho que dosar isso, saber se tu é capaz de fazer aquilo que tu colocou no papel, que são elas. Eu passei por um processo aqui que eu estava um pouco distante da empresa, tanto eu quanto vai, já que foi o processo eleitoral. E agora eu estou aos pouquinhos retomando essa proximidade de estar perto da equipe. Então ontem eu cheguei, fui no mercado, comprei um pacote de amendoim, 3 barras de chocolate, coca. Cheguei, daí o Luiz não queria vir, porque estava cheio de coisas. Disse, não, larga isso aí, vamos sentar na mesa aqui. Foi meia hora, mas a gente ficou aqui conversando e rindo e contando a história de infância. Claro que dentro de uma empresa, ontem 5 colaboradores, agita isso se torna mais fácil do que, com certeza, você lá com 200. Mas o que eu pensei? Tipo, aqui não é uma empresa familiar, digamos. A Agita é uma empresa mais familiar. E a gente tem um processo diferente. Então, não tinha agenda. Vamos parar um pouquinho a produção, sentar aqui e conversar por essa questão da proximidade. Pô, eu vi que tava todo mundo... O nosso trabalho é muito de criatividade. Então, tu fica ali sentado, pensando. Às vezes, tu tem que sair, né? Então... Eu sou muito assim, às vezes a gente chega aqui, alguém quer ir no mercado comigo? Mas daí, quero, daí vai lá, Rio, a Cooper aqui do lado, volta. São coisas simples que às vezes tu faz. Como tu faz isso numa empresa de 200, com tantos processos, para que as pessoas tenham essa... Eu acho que tem 2 coisas aí, né? A parte humana que tu tá falando, que é motivar as pessoas, que é mostrar que tu é humano, é se preocupar, olhar para as pessoas, né? Eu convido muito o pessoal para... tomar café comigo, né? Eu falo, vamos ali tomar um café? A pessoa nem quer tomar café, mas aí é esse momento que tu acabou de brincar aqui, né? E o que eu acho que é legal, assim, como mensagem, eu odeio oráculo. O que é eu odeio oráculo? Aí tu tem uma empresa, isso deve ser a verdade da maioria dos empreendedores que podem estar te ouvindo agora, e todo mundo pergunta tudo pra ti, como fazer, porque tu não escreveu o serviço do cara, entendeu? Aí, se ele pergunta sempre pra ti, acontecem muitas coisas ruins nesse momento. Por quê? Primeiro, tu não tem 1 minuto de folga, porque se tu não estiver lá, quem é que vai dizer como é que tem que fazer? Então tu se sente
meio que devedor, né? Como é que eu não tô lá? Entendeu? Como é que eu fui visitar uma outra empresa para aprender algumas coisas novas para o meu negócio, se minha turma que vai ficar lá vai saber Deus fazer o o livre. serviço? Meu Deus, deixar sozinho, né? Essa é uma coisa. A outra coisa que acaba acontecendo é que o cara tira a responsabilidade dele. Porque sempre é tu que está dizendo como tem que fazer. Quando é que ele bota o compromisso dele junto contigo? Quando é que ele se responsabiliza pelo erro? Nunca. Porque eu fiz o que o senhor mandou. Nossa. Entendeu? Não é isso? Eu fiz o que o senhor mandou. Então, acho que organizar a empresa, assim, de deixar bem claro qual é o serviço de cada um, sabe? Se o cara é dono de uma pizzaria, a receita da pizza. Se o cara é dono de uma pastelaria, a receita do pastel, sabe? Não tem que discutir, o refrigerante é guardado naquela geladeira, não vai me perguntar onde é, esse é o teu serviço, entende? E o cara diz, olha, senhor, eu gostaria de botar esses refrigerantes aqui em menos quantidade do que esses, porque esses vendem mais. Opa, é o cara melhorando a administração da tua empresa, ajudando você a ter mais resultado, né? Então, eu acho que assim, eu odeio esse negócio de oráculo, porque quando tu vai numa empresa, cara, e todo mundo tá atrás do chefe para perguntar as coisas, bicho, essa empresa tem muito mais dificuldade de crescer, sabe, é um desafio hercúleo chegar lá, porque ele sempre tem que fazer o dele e de todos os outros, então é muito injusto, né? E quando você bota assim, não, cara, vou te dar um exemplo assim. Eu não sei quem foi contratado hoje, se alguém foi demitido hoje, eu não sei. Porque quem está fazendo esse serviço tem a autorização, a autonomia e a confiança para fazer esse serviço, entendeu? Eu não sei agora, nesse instante, porque a gente está aqui, quanto que vendeu hoje, quanto que não vendeu, eu não faço ideia. Eu vou saber amanhã, eu vou saber quando chegar em casa, quando sair daqui, entende? Mas eu não estou preocupado. Uhum. Então, aí tem uma outra uma mentalidade de mudança de cabeça desse empreendedor, que é assim, tudo bem, tu não quer mais ser o oráculo, porque tu realmente tá achando que tá pesado para ti. Mas aí também tu fica toda hora ligando, toda hora perguntando, porque tu não confia nos caras, pô. Uhum. Então aprender a confiar no próximo, achar que tu não é o único ser inteligente que nasceu naquele lugar, é muito importante, né? Baixar tua bola aí, ver que tem outras pessoas que também sabem fazer o serviço delas, né? Tu tá falando e a minha cabeça, o meu TDAH aqui, eu tô pensando, vocês estão ferrados com isso. Não é o objetivo, pelo amor de Deus. Porque tem a última parte dessa história, a gente pode falar. Essa questão das funções de ter escrito, de cada um escrever as suas funções, cara, isso para mim é um negócio que maquinou muito a minha mente, porque é um sentido de definir processo. Sabia que eu sempre pensava, eu vou escrever para todo mundo, mas nunca consegui parar para fazer isso. Tu tem que aprovar só. Tu tem que ver se aquilo que estão te propondo faz sentido, se tu tem dinheiro para fazer, se tem a ver com, se não vai machucar os teus clientes, se vai deixar as pessoas mais felizes, o que vai resultar daquela ideia. E que daí é basicamente que a empresa vai começar a caminhar sozinho, porque os processos, fulano, eu acho que aqui isso aqui tá faltando, né? Claro, no início dessa estruturação, mas isso serve para empresa de 200 mil funcionários como para quem só tem 2. E se eu te disser que todas de 1000 têm isso? Porque não consegue existir se não tiver. Simples assim. Viu, gente? Aí agora tu lembra que eu te disse, tu me perguntou, como é que um funcionário faz para ganhar um aumento? Lembra que tu me fez essa pergunta? Eu falei, é o cara que procura o chefe, não falei isso? Então tá. É o cara que procura para quê? Para melhorar. Para dizer isso aqui pode ser melhor. Uhum. E não para perguntar como é que tem que ser isso aqui. Uhum. Sabe? É aquela velha história, vem com o problema, mas também traz uma solução. Isso é questão de mentalidade, né? Já da equipe. É uma cultura da própria empresa, né? É isso aí. Eu só vou procurar o seu N se eu tiver uma solução, porque se eu não for para... Eu vou ficar aqui, vou perguntar para meus colegas, vou falar com outras pessoas para ver, a gente tem esse problema, como é que a gente pode fazer, entendeu? E aí, se a gente não conseguir, a gente tem que contar que tem um problema, né? Mas essa coisa do oráculo, ela é muito libertadora, principalmente pro colaborador. Porque aí ele se sente empoderado. Eu sempre digo assim, cara, aqui todo mundo é muito empoderado. Eu não quero saber como é que tu está fazendo cada detalhezinho do teu dia a dia. Eu confio em você. Os resultados, como eu sempre digo, né, os números gritam, né? Então os números vão me mostrar que está tudo bem. Se você ter uma ideia, na nossa empresa todo mundo tem meta. Todos, 100%. Todo o pessoal que começa numa linha de montagem, que está na frente de uma máquina dentro do chão de fábrica, tem meta.
Aí tu vai perguntar, Enio, como é que é a meta? É do mês, é da semana, é do dia? Eu vou dizer, é em tempo real. A meta do instante. Ele sabe se ele cumpriu a meta dele ou não a cada instante, a cada segundo. Entende? Então, isso vai comprometendo, vai deixando as pessoas com tesão de trabalhar, com vontade de fazer melhor. Porque vê que... eu sempre digo assim para as pessoas, eu não quero teus braços, eu quero teu cérebro. Entendeu? Eu sempre digo isso, que tipo, traz as tuas ideias. Ah, mas eu sou a pessoa que cuida da limpeza. Cara, traz as tuas ideias. Às vezes você tem ideia de economizar água, tem ideia de melhorar e evitar um acidente de um lugar que possa estar com uma passagem perigosa. Você está vendo muita coisa, está ouvindo muita coisa. Traga suas ideias. Essa questão do oráculo, eu tô com vontade de fazer um episódio só sobre isso. É porque é animal, dá vontade da próxima vez que o senhor vir a gente já marcar. E eu queria que o Elton estivesse participando desse episódio. É uma pena que a gente tá gravando durante o dia e ele tem os afazeres deles, mas isso é muito legal porque cria uma discussão e eu acho que é a dificuldade de todo pequeno empreendedor. Sem dúvida. Né? Se é minha, né, que a Agita é uma empresa pequena, eu acredito que muitas das pessoas têm esse problema e normalmente tu vê. Eu e a Jaque visitamos um comércio que é um comércio de açaí e a proprietária conversando com a gente ali, cara, em 5 minutos, se a gente desse uma forçadinha na conversa, ela ia chorar. Desesperada. E não porque ela não tá faturando, por causa da questão de mão de obra. Ela tá escravizada. Ela tá escravizada do próprio negócio. Aí a gente fala sobre isso, dá vontade de chamar, vem aqui, senta aqui com a gente, vamos conversar com uma pessoa que um pouquinho falou de coisas que eu acho que tu nunca parou para pensar, que é assim que eu tô me sentindo agora, e é para isso que a Agitacast serve, gente. É para que a gente possa, esse é o nosso propósito desde o início, que a gente possa trazer soluções de quem já caminhou um pouquinho à frente da gente, né? Tipo, já tivesse experiências com a empresa, passasse na Tigre, passasse na Manco, passasse, agora tá ali na Sintex, e com certeza tu caminhou por caminhos que eu ainda não caminhei, eu vou caminhar, né? Isso Sim. É legal. E realmente, essa questão de cada um escrever os processos, eu vou te copiar. Eu vou mandar um vídeo para ti. Isso é muito legal, porque essa cultura de fazer as pessoas fazerem parte da construção, né? Tem até uma fábula que fala sobre isso, né? Da construção da igreja, né? Que os operários vão trabalhando, subindo o morro, carregando pedra e reclamando, né? E aí de repente encontram outro que está assoviando e feliz da vida, carregando as mesmas pedras, e perguntam pro cara que estava reclamando: o que você está fazendo? Tô levando aquelas pedras ali para cima do morro. E perguntam pro outro que está assoviando e feliz: o que você está fazendo? Ele: eu estou ajudando a construir a casa de Deus. Quer dizer, então, quando você escreve, quando você sabe o que você está fazendo, muda, né, a tua cabeça, tu já não te sente mais tipo como um número dentro da empresa, né? Que isso eu acho que é a grande questão. Eu vi muito da cultura e eu acho que isso é a minha mentalidade. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade de gerir aqui porque eu quero que as pessoas tenham a mesma mentalidade que eu tenho. Isso é difícil. Impossível. É difícil. Por quê? Não é difícil, é impossível. Digamos. Mas por quê? Porque às vezes eu venho de uma aceleração por causa da questão política, de assessoria, mas eu tive uma cultura da cooperativa, dessa questão. Ali eles implantam muito essa mentalidade de tu ser parte. E tipo, então eu era o repositor, mas quando o seu Arnildo, que era um dos presidentes, passava, ele parava para me ouvir. E não tem preço, né? E a ideia de, tipo assim, ele perguntava, isso agora hoje, dá vontade de chamar ele aqui para perguntar se deve ser a cultura, mas ele nunca falou, mas tu entende que eu me sentia tão parte, importante. Né? Claro, sim, e era. O seu Arnildo me perguntou o que eu posso para melhorar. Eu cuidava do setor de limpeza, então as minhas camisas eram sempre manchadas ali, que boa. Que é o setor de limpeza lá de reposição. Mas ele e a Juliane, que era a gerente, eles, o que tu acha? E daí ele saía dali, eu ficava um mês. Para mim, eu era quase o vice-presidente da cooperativa. Mas é isso aí. Mas é isso, é se sentir parte, né? Porque lá tem muito essa questão do cooperativismo
e de tu é um associado e tu é proprietário. E quando tu é colaborador, tem mais ainda essa mentalidade. Pô, sou parte disso, que essa empresa é minha. Mas Isso, aquilo que eu te falei da sociedade, se tu me permitir fazer com certeza. uma reflexão junto contigo, assim, ó, tu falou o cara ter a minha mentalidade, né? Eu falei que é impossível e firmei 3 vezes contigo, né? Por que eu falei isso? Eu falei isso porque tu é primeiro produto de uma genética, que nenhum outro vai ser. Verdade. Nem teu irmão. Porque as proporções, né, do que puxou o pai, que puxou a mãe, que puxou, né, são diferentes, né? Segundo, porque tu viveu várias histórias, desde o colégio, onde tu estudou, tudo que tu fez, te formou, os filmes que tu assistiu, os lugares que tu visitou, as comidas que tu comeu, os amigos que tu conversou, tudo transformou você nisso que você é aqui. Cara, não existe 2. Verdade. Entendeu? Então, eu acho que é mais legal tu dar um passo atrás, ainda tô pensando na mulher do açaí lá, tá? É mais legal tu dar um passo atrás e colocar claramente o que tem que ser feito, né? E às vezes se dedicar um pouquinho mais a ensinar o serviço para a pessoa. Entende? Do que cobrar o serviço da pessoa. Entendeu? O que é ensinar o serviço para a pessoa? É garantir que ela entendeu. Então ela leu o que ela escreveu e ela te conta o que ela escreveu. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil é a interpretação de texto. Então, e agora a gente está falando que todos somos iguais, correto? Certo. Todos temos as mesmas condições, nascemos nus, viemos ao mundo com a graça de Deus e é isso, ok? Então, se todos somos iguais, nascemos iguais, todos temos as mesmas capacidades de aprender. Então, tudo depende se tu investir um pouco naquele teu tempo, porque aí tu não quer ensinar o cara, tu tá achando que vai demorar tempo, vai perder tempo com isso, tu prefere fazer do que ensinar, isso é um outro cacuete, assim, né, que te... Tudo são as tuas coisas que vão te tornando oráculo. Ah, né? tu conversou com a minha esposa antes de sentar. Mas o que acontece? O tempo que tu deixou de ensinar o cara e mostrar para ele que tu confia nele, entendeu? E acompanhar, né? Porque não é só escrever. Aí o cara escreveu o serviço dele, mas quando é que tu vai cobrar a ele aquilo que está escrito? Quando ele tiver uma dúvida, tu vai dizer para ele, me traz aquele papelzinho que tu escreveu que era o teu serviço, quero ver se essa dúvida já não está ali. Entendeu? Qual é o número que diz que o cara está indo bem ou que está indo mal? Na maioria parte dos serviços tem como botar um número para acompanhar se o serviço está indo bem ou mal, entendeu? Então eu acho que para quebrar esse medo, e eu sei que vai ter gente que vai estar nos assistindo e dizendo assim, esse cara não tem ideia do que é o meu negócio, manda ele vir aqui ficar um dia no meu lugar. Eu tenho certeza, que tem gente pensando assim, né? É claro que eu sou muito mais incompetente do que todos esses caras que estão lá fazendo esse trabalho e essa mulher do açaí que você comentou. Eu digo isso porque eu não conheço nada de açaí, não sei nem como começa a fazer né? Mas o que eu quero dizer só é que se tu não provocar uma reflexão, não tem mudança, não é? Acho que essa é a contribuição de gestão de pessoas, assim, sabe? Muito top. Gente, esse episódio, a gente tá com o tempo muito avançado e o seu Enio é uma empresa grande, ele gere lá e logo ele precisa voltar para a cidade dele, né? Mas a minha vontade era ficar mais 1 hora aqui, né? Tá muito top, de verdade. Mas assim, antes de a gente ir pro final do programa, eu não posso deixar de abordar, porque eu acho que é o que muita coisa a gente pensa. Eu fiz uma gestão de equipe, eu construí aqui junto com o Emerson, com o Luiz, com a Mai, um processo. Agora eu tô legal, tô preparado, mas agora eu preciso vender, né? Para Sintex, tu vende chuveiro, certo? Errado. Tem. Errado. Tu vende mais coisas além de chuveiro, mas vende esses produtos. Beleza. Mas tu passou ali pela Manco e tal. A venda também é uma receita que, tipo, beleza. Sempre vai ter uma receita para cada uma empresa. Mas como estruturar um processo de venda? Tipo, para ti, a tua empresa é grande. Deve ter um time comercial legal. Mas como... É difícil tu motivar o teu vendedor. Tu pode botar aqui uma comissão. Eu já fiz isso. Eu dei... Todo mundo que vendesse alguma coisa ia ganhar comissão. E não deu resultado. Pareceu uma piada essa conversa que eu tive. Mas por quê? Porque o talento, parece que é talento, venda. Não consigo entender. E para uma pequena empresa onde eu não consigo contratar um vendedor, para mim é difícil aqui pagar um vendedor exclusivo. Não deve ser só a minha dificuldade. Queria de um conselho teu
E trazendo a experiência a ti, mas para uma empresa que está começando, como eu posso estruturar um processo de venda legal? É assim, primeiro é muito difícil responder essa pergunta. Tá? Eu acredito, Porque a gente é bem genérica. Né? Não, e até porque a gente não está num patamar em que a gente possa se colocar como referência para todo mundo, em todas as áreas e não, tal. cara, só então, a história dele, ele só... Mas a gente tem que ter o cuidado que... Natural. De não querer se parecer sabichão, né? Sim. Mas o que eu digo é assim, você vende chuveiro, certo? Eu falei, não. Por que não? Porque a gente vende confiança. Entendeu, né? O que tu vende? Todas as empresas vendem confiança. Correto? Certo. Porque se eu não confiar, eu não boto meu dinheiro nisso. Eu não compro dessa empresa. Ok? E aí tu tem que pensar, poxa, eu vendo confiança, como é que eu comunico que o cara pode confiar em mim? Aí é o marketing, né? Que vai trabalhar para comunicar que o cara pode confiar, que o que ele encomendou de ti, ele vai receber exatamente o que ele... E até talvez um algo a mais para encantar o cliente, para ele querer comprar de novo. Então, eu acho que uma das coisas que se eu estivesse pensando no começo, e eu faço isso, cara, eu tenho uma paixão por isso, é assim, ó, atendimento, cara. O atendimento gera o boca a boca. Entende? Atende bem o cara. Eu tive poucas horas contigo e vi que tu é um cara muito, muito, muito generoso, uma pessoa que atende bem, você escuta, você está sempre, você pegou o melhor sabor aqui do Storm para me dar, que é o que tu mais gosta, tu não pegou para ti, tu quis que eu tivesse essa experiência. Isso é atendimento, entendeu? Não, eu gosto desse aqui também, mas eu quero que tu prove esse, quer dizer, como é que tu faz a tua empresa pensar assim quando ela está diante de um cliente? Entendeu? É atendimento. Atendimento, na minha opinião, é a coisa mais importante que tem em vendas. E aí tu tem que olhar para como é que está o atendimento da tua empresa. O atendimento não pode ser só tu. Se o atendimento só for tu tá de novo o oráculo. O oráculo. Entendeu? Tu tá preso de novo no oráculo. Então como é que tu faz para tu poder contagiar as pessoas? E aí é muito fácil, cara. É aquela regra de ouro, né? Não faça aos outros o que você não gostaria que os outros fizessem a você. Não é? Então, vamos pegar essa regra agora e trabalhar. Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Então, se você estivesse comprando algo, como você gostaria de ser atendido? Quando alguém liga para uma empresa, você está ligando para alguém, como é que tu quer que seja o alô do outro lado da linha? O cara entrou na tua loja, como é que você quer que ele receba? Com aquela cara de quem tá puto da cara porque brigou com a namorada? Ou com aquele sorrisão, seja bem-vindo, o senhor está no açaí, tal, tal, tal? Entendeu? Como é que tu quer que seja? Então, para mim, a área de vendas para um pequeno empreendedor é fácil, é só focar no atendimento. Atenda bem que vai vir boca a boca. Eu não tenho dinheiro para fazer marketing, não sei o quê. Vai vir, cara. Se tu atender bem, se tu botar tudo no teu coração com paixão, com sorriso. Sorriso é tudo, cara. Porra, ninguém aguenta gente mal-humorada, ninguém aguenta uma carranca, desculpa, cara. Ninguém tá aí pros teus problemas, bicho. Sabe? O cara ele tá indo lá comprar o açaí, cara. Ele não tá aí porque brigou com a namorada, bicho. Entendeu? Ele quer um sorriso. E aí aquele negócio, a gente veste a fantasia, fica com aquele sorrisão, atende bem e vai chorar no banho, cara. Numa ducha Sintex ainda. E é melhor numa eletrônica? É melhor. É melhor. Mas olha, se tu estiver chorando, acho que tu nem vai olhar. Se não é eletrônica. Talvez a água é mais gostosa, fica mais quentinha, é mais garantido. Acolhe. Mas volta pro útero da mamãe. Eu tô com vontade de comprar uma eletrônica depois que eu vi aqui. Mas a ideia de vendas é isso, cara. Eu acho que vendas é vender confiança, é repetir a receita, o atendimento ele tem que sempre ser igual. Não adianta um dia eu vou lá, você me dá um atendimento ótimo, outro dia você me dá um atendimento regular, outro dia você me dá um ótimo, outro dia você me dá um ruim, outro dia você me dá um regular. Cara, tu não tem um padrão. Falta pro processo, né? Entendeu? Então, como é que tu quer que teus funcionários comuniquem? E aí vem a internet, né, cara? Para fazer marca, contar depoimentos e tal. Cara, trabalho pra caramba nisso e viemos crescendo, graças a Deus. A empresa tem tido sucesso nas vendas, tem alcançado muitas pessoas, os lançamentos têm feito muito sucesso. Mas eu acho que o cerne de tudo assim, se eu tiver um colaborador lá de mau humor que tratar mal um cliente com irrelevância, cara, ele prejudica toda uma cadeia. Entende? É um sistema.
É igual o corpo humano. Se o coração parar, para tudo. Mas, cara, se der uma pedra no rim, cara, tudo para igual. Entendeu? Então, o cara tem que entender que a ação dele reflete na empresa. O atendimento dele reflete na empresa, no emprego dele, no aumento que ele quer ganhar. No colega que ele gostaria que trabalhasse lá, mas não tem vaga. Tem que se sentir parte, né? Eu acho que a grande... Olha, tudo volta na questão da mentalidade, que nem a gente falou lá no começo, né? Qual é a mentalidade que você tem? Se você tem uma mentalidade empreendedora, você se sente parte do processo, você se sente dono da empresa, você sente que você pode fazer a diferença. Eu acho que hoje, no mercado, hoje, tem muita gente que está vindo muito bem aí, mas muita gente que não está também. Mas nós temos a oportunidade hoje na era da informação de se inspirar em histórias, né, como a do Enio, como de outras pessoas que a gente já trouxe aqui. Lembra do professor Ozenil Emerson, que foi um convidado que teve aqui, uma história muito bacana, é um dos episódios que eu já assisti umas 2 vezes o episódio do seu Ozenil. Olha que eu fui quem entrevistei, mas a gente tem muitas histórias bacanas para a gente se inspirar e mudar. A mentalidade eu acho que é em tudo. Eu vejo na política isso, né? Que qual é o político que se destaca, né? Aquele que mais para ouvir, para atender bem, aquele que está mas não. Por que eu tô falando da política? Porque às vezes é aqueles que a gente cobra muito, né? A gente sempre tem a visão dos políticos. Qual que tu gosta mais? Aquele que se conecta. Então acho que para vendas também é isso, né? Essa questão da conexão. Dentro da empresa para crescer também é a sua mentalidade, a sua conexão com a empresa. A gente tem que prestar atenção. Olha, eu não quero mais. O episódio já está bem longo, né? Mas foi muito divertido. Eu agradeço. Muito obrigado, também me diverti. Obrigado. A tua presença aqui. E sim, para frente. Né? Lá em fevereiro, quando vocês voltarem, olha, eu sou louco para a gente fazer mais um episódio. Mas daí a gente tinha que vir com o assunto, né? Que é o assunto que eu mais gostei, confesso, que foi essa questão de escrever as suas funções. Eu acho que isso aí tinha que ter um episódio especial, né, Emerson? Porque realmente vai gerar cortes muito, muito legais, muito conteúdo top aí. Que bom. Agradeço a tua presença. Tem mais alguma coisa que ficou faltando aí de a gente falar? Não, eu vou turbinado para casa. Mas na próxima... Eu acho que foi o energético que deixou a gente animadão aí. Não, realmente, né? O seu César. Eu agradeço aqui a nossa audiência, você que compartilha esse programa com mais pessoas, esse episódio. E eu digo para você, principalmente com aquelas pessoas que você não gosta, porque, olha, elas assistindo isso aqui, elas vão se tornar pessoas melhores. Então compartilha com todo mundo. E eu agradeço mais uma vez a dedicação do seu tempo. Você que tem a vida corrida. Mas foi um episódio muito legal, de muito valor, que vai acrescentar aí na vida das pessoas. Que bom. Muito obrigado. Obrigado aos nossos patrocinadores Unifique, a DocLimp, a Docassa Distribuidora, a Iniciativa Contabilidade, Churrascaria Trevo, Brickenhaus, Paraíso dos Pastéis. A lista tá grande, né, Emerson? Obrigado a todos vocês que acreditam no nosso propósito e até o próximo episódio. Tchau!